Eu posso começar, então, a descrever, porque Michele Alheiros é uma pessoa com deficiência visual, ela é cega, e aí sim. eu posso já, enquanto a gente espera as outras pessoas entrarem, descrever Michele, Flávia, a pessoa que está convidando a gente a participar, ela tem pele clara, cabelos ruivos, um pouco desgrenhados, com algumas desfiada a ponta, está com um batom vermelho alaranjado e tem um lenço no pescoço. Ao fundo tem uma pontinha do quadro aparecendo. É uma parede branca ou cinza, não sei, assim, bem rugosa. Embaixo vai estar Cubaru Filmes. Ai, tá parecendo Cumbaru Filmes. Me diga seu nome de novo. Gente, a Daniele, como é que eu faço Daniele, para trocar? é isso mesmo. Daniele tem um cabelo curto, castanho, tá com os óculos agateados, acima mais escuro e embaixo mais claro, o aro, né? Sorridente, tá com alguma roupa que talvez tomara que caia, ou presa no pescoço, Não é, os braços estão de... não, é uma blusa, um vestido florido, de fundo mais claro, e ele deixa os ombros nus e vai em volta do pescoço, assim. A Rita, que é nosso intérprete de Libras e está no canto superior direito da tela, ele tem os cabelos aloirados, ele é magro, rosto comprido, e tem um fone sem fio no ouvido, veste uma camisa preta, algumas unhas pintadas de escuro, não sei bem a cor, se é vermelho escuro ou preto, e tem uma tatuagem no braço esquerdo. Vários, ele mostra agora várias tatuagens em todos os braços, está sorridente. E Nara, logo abaixo dele, ela tem os cabelos até a altura dos ombros, eles são pretos, com um pouco de grisalho aqui no centro, ou alourado, não sei. Tem os óculos grandes, de aro grande, escuro, sorridente, usa uma camisa jeans aberta e está encostada talvez um sofá, uma cadeira muito confortável. Eu estou com o cabelo preso, de lado uma trança, e solto também desfiado do outro lado. Estou com uma camiseta laranja, o colado verovindo, e atrás tem um quadro e uma janela de madeira. Não, Roberto tem um rosto redondo, ele está com uma barbicha, tem os cabelos aloirados no topete, bem curto dos lados, sorridente, está com a camisa preta, e ao fundo tem uma parede também que é um off-white, não dá para ver direito, cinza off-white, e em cima uma ponta do quadro, a barra do quadro dá para aparecer assim um pouco acima da cabeça dele, e um interruptor do lado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, né, a todas e todos. Este é o projeto Conexões Audiovisuais. Este é o quarto encontro online e estamos recebendo aqui a Liliana Tavares do Festival Ver Ouvindo, festival com acessibilidade comunicacional, e a Daniele Bertolini, que é a diretora do festival Tudo Sobre Mulheres. Elas vão contar um pouco para nós vão contar um pouco dos seus eventos, um pouco da sua realidade, como é que funciona, como começou. Então, queremos saber um pouco mais, né? Bem-vindas, e eu vou passar a palavra, então, inicialmente a Daniele. Boa tarde, né? Enfim, as pessoas vão ver isso em vários horários, então, olá. Meu nome é Daniele Bertolini, estou aqui enquanto diretora do Tudo Sobre Mulheres, né, porque além de dirigir o Tudo Sobre Mulheres, eu também dirijo as minhas próprias criações, produzo, roteirizo, dirijo, enfim, uma realizadora audiovisual, né, desse tripé de produção, formação e difusão audiovisual, que acho que é o tripé que sustenta o audiovisual. Eu atuo nas três pernas, né, dando oficinas e cursos, promovendo o festival e além de ser uma realizadora, diretora. Bem, estou aqui para contar um pouco para vocês a história do Tudo Sobre Mulheres. É um festival de cinema com a temática feminina, é o primeiro festival brasileiro com a temática feminina e que existe aqui no Brasil.
Eu criei esse festival em 2005 para acontecer em Chapada dos Guimarães, na cidade de Chapada, e 2005 a 2010 ele aconteceu na cidade de Chapada dos Guimarães. De 2010 a 2018 ele não aconteceu. E em 2018 a gente retomou o festival em Chapada dos Guimarães, e em 2019 tiramos o festival de Chapada para trazer para Cuiabá, né? Como que surgiu o Tudo Sobre Mulheres? Foi basicamente para fazer um projeto para Chapada, porque eu comecei a estudar jornalismo e trabalhar com audiovisual ainda na faculdade, e eu vi o quanto um festival de cinema ele podia impactar em uma cidade, principalmente uma cidade pequena como Chapada, que tem uma vocação turística e necessitava de uma criação de um calendário cultural para a cidade. Então, começou a partir da vontade de fazer um projeto para a cidade. De cinema, porque era minha atuação, mas eu era apenas uma realizadora que exibia os filmes nos festivais, mas aí eu via, participando dos festivais com os meus filmes, como era importante um festival de cinema para a cidade, uma cidade de 18 mil habitantes, como é a cidade de Chapada. E por que feminino? Naquela época não estava ainda, a gente não vivia essa primavera feminista que hoje está tão em voga, né, tá na moda, não tinha essa discussão de gênero muito na mídia, inclusive. Né? Eu tenho a minha história pessoal, a minha mãe é uma referência hoje aqui em Mato Grosso na discussão de gênero. Ela atua diretamente com problemas ligados à violência contra a mulher. Isso, claro, me tocou, né, me trouxe essa realidade, e foi uma conversa minha e dela a partir de um projeto que a gente poderia fazer juntas. E eu lembro que eu falei, Sazel, eu trabalho com cinema, você com as mulheres, vamos fazer algo de cinema de mulheres. A primeira ideia foi fazer um filme, depois eu falei, não, vou fazer um festival em Chapada. Chapada não tem uma sala de cinema, não tem um espaço cultural e nem uma sala de teatro, não existe um equipamento cultural em Chapada. Então, a gente, vamos fazer na praça. E eu falei, então vamos fazer em setembro, porque em setembro não chove. E em Chapada é muito mística, né? E as pessoas dizem que na lua cheia não chove. Então eu falei, então vai ser na lua cheia de setembro. Não vai chover mesmo, para a gente poder ver filme na praça. E o primeiro ano não choveu, mas fez 11 graus. Foi uma surpresa para Mato Grosso, a gente conseguir ver filme num vento e frio com 11 graus. Aí, no ano seguinte, eu fiz uma parceria com uma loja, consegui cobertores, as pessoas deixavam um documento, pegavam os cobertores para... E era realmente frio, assim, porque é uma cidade fria, né, apesar de estar aqui em Mato Grosso. Então, sempre teve esse charme de ser ao ar livre durante a lua cheia. Um cineasta veio para cá, é o Geraldo Moraes, que já não está mais entre a gente, ele dizia assim, esse festival é tão bom, porque se a gente não gostar do filme, a gente vê a lua. Vai continuar vendo um filme, vai continuar sendo bonito de qualquer jeito, mesmo se o filme não estiver legal. E até que me questionaram, em 2007, se fosse uma bicha, uma travesti bem feminina, ia fazer parte do universo feminino, que até então era apenas sobre mulheres mesmo, ponto. E eu comecei a refletir sobre, né, sobre gênero, e aí a gente incluiu na programação também todo o universo feminino, trans, travestis, então foi muito bem vanguardista para uma realidade como Chapada, a gente trazer esse debate para a cidade, né, através da programação, das oficinas. Em paralelo, a gente sempre tinha uma ação, a minha mãe é assistente social, então ela fazia parte das oficinas, e aí tinha oficina de políticas públicas para primeiras damas de municípios do interior de Chapada, porque era para sair daquela coisa de primeira dama, faz chá, faz uma festinha, faz um bazar, e aí como pensar políticas públicas realmente efetivas para diminuir a violência, principalmente, né? Mato Grosso é um dos estados que a gente tem índices altíssimos de violência contra a mulher.
Então, eu fui me formando, inclusive, paralelo à realização de que era um simples evento, né, me formando feminista. E foi muito interessante. Aí, quando chegou 2010, assim, por questões pessoais e também por uma falta de incentivo do governo à época, que inclusive a gente teve um edital que venceu e não recebeu o recurso, e é muito desestimulante. Aí eu falei, eu vou focar nas minhas produções. E foi quando eu voltei efetivamente a dirigir filmes, e o festival teve esse intervalo. Eu me mudei daqui de Mato Grosso, fui morar em São Paulo, e o festival deixou de acontecer. Até que 2017, ou seja, 7 anos depois, o MINC lançou um edital, e eu falei, eu vou tentar, se a gente ganhar, a gente retoma o festival. E ganhamos esse edital do MINC e retomamos o festival em 2018. Ainda em Chapada, na praça, ao ar livre, né, foi muito bonito, com uma programação musical, porque como era uma cidade que não tem essa tradição, e aqui em Mato Grosso não tem essa tradição de cinema, eu incluía música também. Então, após as sessões, sempre tem um show. Então, a gente fez vários shows, e os shows também ligados a mulheres, assim, e peças de teatro também com a temática feminina, porque eu sempre digo que a gente tem que fazer jus ao nome, tudo sobre mulheres, então é tudo. São as oficinas, são os shows, as peças de teatro, as performances, né, buscando sempre trabalhar e envolver a comunidade da cidade, através de oficinas para as escolas, perguntando para os jovens o que eles gostariam de aprender, e a gente direcionar as oficinas a partir do que eles desejam, né? E contribuiu muito para a cidade. Então, 2018 foi lá. Quando foi 2019, eu não consegui ganhar o edital novamente, e nem teve edital em Mato Grosso. Aí eu falei, eu não vou deixar de fazer, vou levar para Cuiabá, porque lá já tem essa estrutura de sala de cinema, tem a Universidade Federal, que é a universidade pública, que foi a parceira fundamental através do Cineclube Cochiponés, que é o cineclube que existe aqui em Cuiabá. E aí eu falei, eu vou fazer para não deixar, para não dizerem que eu não fiz. Vai ser uma super simples, eu nem vou abrir inscrição, eu mesmo escolho uns filmes que eu já vou acompanhando nos outros festivais, vou fazer um folder, 2 dobras, e vai ser isso, não tem dinheiro. E começou assim, olha, no final... A Débora Ivanov veio em 2018 para entregar homenagem à Sara, e veio em 2019 para ser a homenageada. Aí a Débora ficou assim, falou, estou chocada, porque você sem dinheiro fez um festival muito maior do que todos os outros. E foi em Cuiabá, no teatro, e ao final a gente teve 45 apoios de empresas daqui. Então, desde salão de beleza para o Dia da Beleza da Débora Ivanov, que foi homenageada, a gente deu um Dia da Beleza para ela, com massagens, unhas, cabelos, tudo. A figurino da apresentadora, foram 8 shows, com a estrutura de palco de som impecável, com apoio da Sala da Mulher, que a gente tem a Sala da Mulher aqui, e foi muito importante. E a gente debateu por conta de uma declaração ainda do então ministro da Educação, Weintraub, né, que não está mais entre esses cargos graças, aquela declaração da balbúrdia, que ele disse das universidades promoverem balbúrdia. A gente estava fazendo tudo com tanto empenho, com o apoio fundamental da universidade. Eu falei, então essa é a balbúrdia, vamos fazer balbúrdia. Trouxemos a Manuela Dávila, a Benedita da Silva, para debater o protagonismo feminino na política. A entrada era absorvente feminino, que a gente doou para as mulheres presidiárias, e foram 450 pessoas numa tarde, de um dia de semana, durante o festival. Assim, foi muito bonito, muito forte, sabe? Todo mundo abraçou. Nesse momento que a gente estava vivendo esse desmonte de falta de apoio, a gente conseguiu realizar sem recursos. E aí, só que para 2020, eu falei, cara, não vai dar, não tenho fôlego para isso, eu deixei de trabalhar em outros projetos por conta do festival, e eu vi que 2020 eu não ia conseguir fazer. Eu peregrinei a Assembleia Legislativa no início do ano, antes da pandemia, né, buscando recursos de emendas parlamentares, conseguimos, né, o apoio dos políticos, mas conseguir o apoio das emendas e as emendas serem pagas, tem um caminho longo entre um ponto e outro, tanto que não saiu ainda recurso nenhum. Aí em seguida veio a pandemia, e eu falei, olha, eu não vou surtar, eu não vou fazer sem dinheiro, já tinha decidido que eu não ia fazer se eu não tivesse um apoio para contratar, pagar minimamente as pessoas.
Eu passei 2019 com o Pires na mão, todo mundo, foram 8 shows, todo mundo voluntário, equipe da universidade de alunos voluntários, profissionais se voluntariaram, as oficinas foram voluntárias, tudo foi voluntário. E eu falei, gente, vamos dar um tempo, vamos ter. Não é justo também, né? A gente ficar trabalhando, enfim, e ficar sempre com esse Pires na mão, assim, é importante, tem que ser visto como estratégica, a cultura tem que ser vista como estratégia. E agora, nesse momento, foi passando o ano, quando veio a pandemia, eu falei, não vou surtar, vou fazer o que der, o que for possível, e vamos, a hora que acontecer, vai acontecer. E a semana passada eu tive a notícia que a emenda de uma deputada chamada Rosa Neide, que é uma deputada do PT daqui, vai ser paga e vai sair. Então agora a gente está nesse momento de burocracias. E só que eu já joguei o festival para 2021. A minha programação aqui acontece em março de 2021. Então o nosso planejamento é focar principalmente no protagonismo das mulheres indígenas e indigenistas daqui de Mato Grosso. Eu acho muito importante, né? Aí sempre está caminhando em paralelo à minha trajetória enquanto diretora. Eu acabei de lançar um curta sobre as mulheres Chavante coletoras de semente, e através desse trabalho das mulheres coletoras de semente surgiu a primeira cacica mulher Chavante, que é a Carol Reuaptu, que com certeza a gente vai homenagear em 2021. Então, a gente quer fazer feira de sementes, trocas de semente, encontro de mulheres sementeiras, trabalhar junto, tentar fazer uma redução de carbono com plantio de mudas, sabe? Porque não é... As mulheres estão nisso, está em tudo, então é tão amplo, né? Tudo sobre mulheres assim, é um projeto que é um festival, é mais que um festival. Então, vamos ver, se tudo se concretizar, do trabalho que a gente está fazendo esse ano, e aqui Mato Grosso, eu não sei como estão nos estados de vocês, mas aqui a perspectiva é que Mato Grosso vai liderar essa retomada econômica brasileira. É a promessa política do atual governador, que ano que vem a gente vai ter um investimento como nunca houve aqui, e que Mato Grosso está com essa pretensão de se tornar líder, né? Enfim, esse momento de agronegócio, enfim, é outra discussão, outra live que a gente faria só para debater isso. E a gente tem essa perspectiva de fazer o Tudo Sobre Mulheres acontecer aqui em Cuiabá, ter uma parte do festival voltando a acontecer em Chapada, que seria justamente essa parte dos shows acontecendo em Chapada, na praça ao ar livre, tentando pensar nessa possibilidade de distanciamento entre as pessoas e ser ao ar livre, porque eu acho que fica um pouco mais viável, não sei se eu estou sendo muito otimista, e também levar para cidades do interior. A gente tem cidades aqui onde existe campus, campus, eu sempre me confundo nesse plural, da UFMT, então levar para Barra do Garças, que fica no leste, Sinop, que fica para o norte do estado, Rondonópolis mais ao sul. Então, a gente tem cidades polo que a gente quer levar o Tudo Sobre Mulheres e levar essa discussão de gênero aqui para Mato Grosso, que eu acho que é muito necessário. É isso, me alonguei, me empolguei, mas agora vou desligar meu microfone e ouvir vocês. Nossa, Dani, que festival forte! Você falava e eu imaginava, sabe? Foi muito lindo todo o seu depoimento e eu me identifiquei muito, né? Porque realmente a gente faz de um tudo para conseguir o que a gente precisa, né? O Festival Vera Ouvindo também é um festival que nasce com incentivo do Funcultura, que é um fundo de cultura daqui do estado. E a ideia surgiu eu sou psicóloga de formação, né? E sempre trabalhei com pessoas com deficiência. E comecei a perceber que essas pessoas com deficiência, elas não acessavam os espaços públicos, nem os cinemas, nem os teatros, nem nada. E aí conheci a audiodescrição, isso foi em 2010, que me apaixonei, e a primeira coisa, a gente já vinha trabalhando em acessibilizar eventos, e aí a primeira coisa que eu pensei é, vamos pensar num festival e que
que a gente possa levar essas pessoas para o cinema, porque seria o inverso, quer dizer, essas pessoas vivem em casa, elas não saem, elas não compartilham o espaço público, então vamos levar essas pessoas ao cinema, né? E aí a gente inicialmente começou como um festival de audiodescrição apenas, e hoje a gente faz um festival de acessibilidade comunicacional, que integra Libras, audiodescrição e legendas. Então, ele também está montado em 3 eixos, que é o de difusão, né? Difundir os filmes pernambucanos, a produção pernambucana, a formação, e essa formação ela é enraizada, porque é formação de público, formação de profissionais das pessoas com deficiência, né? E formação desses futuros alunos que estão aí no curso de comunicação, isso incluindo publicidade, cinema, rádio, TV, internet, jornalismo. Então, a gente convoca também esses alunos que trabalham também voluntariamente no festival, como apoio. Na verdade, não é voluntário, né? Eles têm como uma compensação de carga horária na faculdade. E aí, formação desses meninos, para eles, desde então, começarem a pensar que a acessibilidade precisa ser incluída no produto audiovisual do início, da criação, e não ser algo terceirizado ou algo que é feito assim por qualquer pessoa, né? Que existem profissionais, né, para fazer esse tipo de trabalho, que estudam e que se dedicam a isso. Então, o Festival Ver Ouvindo tem também a parte, né, de difusão, que são os filmes pernambucanos, e aí a gente faz premiação dos últimos curtas pernambucanos, né, que tem num festival aqui chamado Fest Cine, que é a vitrine dos curtas pernambucanos. Então, o Ver Ouvindo premia, né, alguns filmes, e a gente faz a acessibilidade deles. Esse é o 3º eixo, que é a produção da acessibilidade. Quando a gente começou, não existia lei, né, que deveria se fazer acessibilidade nos filmes, e a gente queria fazer isso, a gente queria fazer acessibilidade para mostrar às pessoas que é possível e como é que se faz. Então, a gente começou com vários profissionais, né, aqui, entendendo a linguagem cinematográfica, e também pensando a melhor forma de se fazer, testando, né? Como se fazer a Libras, como se fazer a audiodescrição. Hoje em dia já existe uma forma de exibir isso no cinema, e a gente pode falar isso depois. Mas antes não tinha, então a gente fez vários testes com a Libras, por exemplo, né? Nunca ao vivo, porque a gente entende que no cinema, como é gravado o filme, a acessibilidade também precisa ser gravada. E aí a gente tentou, por exemplo, o intérprete de Libras sendo projetado por um outro projetor que ficava quase como uma holografia, né? Então, ele era projetado na tela. A gente também fez o intérprete de Libras com uma faixa preta, né? A gente fez ele com janela, fez ele contornado, e os surdos que iam para o festival, eles davam opiniões. A gente usava vários intérpretes de Libras para os personagens, a gente trocava a roupa, botava a figurina, então a gente ia testando isso, com, claro, a avaliação das pessoas com deficiência auditiva, né? A legenda, da mesma forma, a gente, de certa forma, criou e iniciou a consultoria, né? O que é isso? É a participação das pessoas com deficiência no processo criativo. Então, sempre uma pessoa com deficiência, ela está revisando e validando aquele trabalho, né? Então, por exemplo, tem muitos surdos que não sabem Libras, que não entendem Libras, e eles leem. São os ensurdecidos também, eles leem as legendas. Então, existe a LSE, que é uma legenda que tem a indicação do personagem, tem a indicação do som, e ela precisa ser bem mais reduzida, ter 32 caracteres por frase, para que possa ser lida. E ela, de certa forma, ela é condensada, então algumas, não é o script literal, né? Então algumas palavras são substituídas, né? E aí tem a audiodescrição, que como é muito o nosso xodó também, então a gente criou uma competição, que a gente aceita filmes de todas as partes do país, então vai chegando os curtas com audiodescrição, e a gente monta um júri, né, técnico, são pessoas
né, já formadas em audiodescrição e pessoas com deficiência visual também, que vão julgar. Então, isso foi muito importante para a gente criar critérios para a audiodescrição, né? E ter pessoas que estão iniciando, ter pessoas que já têm experiência, e a gente começava a avaliar também tanto o roteiro quanto a narração, né? A forma que a audiodescrição era narrada. Então, a gente, de certa forma, começa a entender melhor esses recursos de acessibilidade e começa a divulgar e a mostrar como são importantes, né? E a gente acompanhou todas as consultas públicas da Ancine, a gente participava, colocava as pessoas com deficiência para participar, de como seria isso integrado na exibição, né? E aí, falando do festival em si, a gente tem na formação também uma jornada Ver Ouvindo, onde pessoas vêm apresentar trabalhos, tanto teóricos quanto experiências delas. A gente tem... E aí, quando as pessoas cegas vêm de outros estados, a gente inclui também passeios turísticos na cidade, né, em Porto de Galinhas, isso tudo com audiodescrição, quer dizer, as pessoas vêm para o festival, mas eles também interagem com a cidade. A gente também convida pessoas do interior, né, isso que Daniel estava falando, a gente, além de ter sessões em cidades perto do Recife, a gente tem também pessoas que a gente traz, a gente tem tem ônibus para trazer as pessoas de Garanhuns, que é a 3 horas daqui, de Caruaru, que é a 1h30 daqui, são instituições de pessoas com deficiência que nunca tinham ido ao cinema, nunca. E aí era, Liliana, que roupa eu vou para o cinema? A pergunta das senhorinhas lá do interior, sabe? Então é uma viagem de 3 horas para chegar aqui no Recife, para assistir uma sessão, para falar um pouco sobre aquilo e depois voltar para suas casas, assim, com uma experiência completamente nova. E falar sobre isso para as pessoas que estão lá no interior. Então, assim, são muitas vivências que a gente viu que pessoas surdas, por exemplo, que nunca tinham ido ao cinema com a Libras. Porque os surdos geralmente vão para filmes estrangeiros, porque tem legenda, os que leem legenda, né? Os que sabem português. E aí eles disseram, é a primeira vez que eu estou indo ao cinema com a minha língua, então isso me arrepia até hoje, né? Então a gente vê que esse movimento de levar as pessoas ao cinema não só, né, faz com que eles possam, né, interagir com a cidade, com os equipamentos culturais e com as outras pessoas. Então, a gente tem um ambiente onde estão as pessoas com e sem deficiência. Eles voltam para casa e eles vão contar o que vivenciaram, né? E uma coisa que para a gente é muito simples e faz parte do nosso dia a dia, para eles não, né? Eles foram alijados dessa convivência social por muito tempo. Né? Então, o Festival Ver Ouvindo realmente, ele, de certa forma, ele traz a pessoa com deficiência para a convivência. Né? É o segundo festival, existe também o Assim Vivemos, mas era um festival que passava-se no Rio de Janeiro, também em Brasília, mas era um festival voltado para filmes sobre pessoas com deficiência, né? E o que a gente faz aqui não é isso, quer dizer, a gente, além de ter os recursos inseridos na tela, né, que no outro festival não era era ao vivo, no Assim Vivemos, a gente conhece Lara Pozzobon, as irmãs Pozzobon, Graciela também, elas já foram homenageadas do Ver Ouvindo, que a gente também tem os homenageados, viu, Daniele? São muitas camadas, né? São muitas sessões, então tem a sessão memória, que a gente pega um filme antigo e a gente coloca acessibilidade nele. Então, as pessoas têm, pela primeira vez, possibilidade de assistir um filme, um clássico, né? Tem a sessão dos premiados do Ver Ouvindo, que são esses curtas, que são bem recentes, assim, são de vários gêneros, suspense, comédia, ficção, animação. Então, eles têm contato com os vários gêneros cinematográficos, sabe? E tem o bate-papo pós-sessão, né? Tem a conversa tanto com a equipe de acessibilidade quanto com os diretores do filme. O diretor vai assistir, fala como é ver o filme com essa outra narrativa, né? Porque são outras formas de acessar o filme, né? E aí eles dizem, eu fechei os olhos, tentei ver, mas que coisa, eu não tinha observado isso no filme, ou vocês tocaram num ponto que eu nem tinha dado tanta ênfase, né? Então, esse contato com os diretores, né?
ou os produtores que vão apresentar os filmes lá. Geneton Moraes também, você falou aí de Geneton, que foi lá no seu festival. Geneton Moraes esteve no nosso festival também, isso um pouco antes dele partir, dele virar estrela. Ele veio para o Recife apresentar um filme dele chamado Solidão, e a gente depois discutiu e falou um pouco sobre a audiodescrição desse filme, que foi até Geórgia Rodrigues que fez, que é uma amiga do Rio de Janeiro, e é isso, quer dizer, o Festival Ver Ouvindo, ele reúne vários audiodescritores do Brasil, né, porque as pessoas vêm apresentar o seu trabalho, vêm de várias formas, tanto na tela quanto, né, trabalhos em oficina. A gente tem oficinas de voz, oficinas do corpo, né, tanto para as pessoas com deficiência, quanto para as pessoas sem deficiência. Tenho várias fotos aqui, não sei se devo mostrar agora, que talvez elas retratem um pouco dessa afetividade que é o festival, sabe? É isso, se deixar eu vou mais ainda. Se quiserem ver as fotos agora, não sei se a gente tem tempo para dar uma... Sim, não quer mostrar para a gente. Então vamos lá. Eu separei algumas fotos de algumas... É a primeira vez que eu estou fazendo isso, uma janela... Ver ouvindo, a marca aqui é uma sala, aí vou descrever rapidamente as fotos, são as pessoas na sala de uma apresentação da jornada Ver Ouvindo. Michele, que está aqui com a gente, está ali no meio, sorridente, a sala está cheia, aqui são as apresentações, o painel, que são várias pessoas que apresentam, esse daqui é o nosso curador, uma pessoa com deficiência motora e também cineasta. George Pereira fez o filme Organismos. À esquerda, embaixo, um professor de escola pública que fez a audiodescrição com os filhos, né? Com os alunos. Flávia aqui de Costa também, ela é da TV Aparecida, é a primeira TV que tem um núcleo de acessibilidade, e Flávia é a coordenadora de lá. Aqui algumas das nossas oficinas. No canto superior esquerdo tem uma sala de aula, as pessoas sentadas em bancas. Abaixo uma oficina também, isso no saguão do Cinema São Luís, que é um cinema de rua aqui, enorme, tradicional. Uma oficina de voz, né, com uma fono para narração do Ver Ouvindo, que está todo mundo deitado nessa oficina, e ao fundo tem um espelho. Aqui algumas crianças, que a gente tem sessão também chamada sessão azul, que são sessões infantis e que também permitem que pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down, que elas podem se levantar, o som é mais baixo e a sala é um pouco iluminada, né? E aí vem meninas e meninos de escolas também. Aqui uma mãe com deficiência visual com o filho pela primeira vez no cinema, os dois assistindo junto o mesmo filme, numa sessão infantil. A avó que trouxe o filho também, no Ver Ouvindo. Aqui as pessoas com deficiência visual sendo guiadas, né? A gente tem alunos que são guias, descendo as escadarias de cinema da Fundação Joaquim Nabuco, também um cinema de rua daqui. Aí a sala de cinema parcialmente cheia, né, das pessoas. Aqui a participação das pessoas com deficiência, porque elas também falam e dão opinião sobre o filme, sobre a acessibilidade. Então tem várias, Ednilson falando, Zé, Felipe Monteiro, né? Aqui que são a nossa equipe, parte da nossa equipe, Silvia numa cabine, fazendo audiodescrição ao vivo, porque durante as palestras também tem audiodescrição o tempo inteiro. Libras e audiodescrição, Thaís também, Carlos de Oliveira e Débora na Libras, né, fazendo a tradução de Libras e também dando oficina em Libras. Aqui eu estou do lado de Alden, o diretor de Shaolin do Sertão, que está aqui à direita, o filme passando no Cinema São Luís, testando um óculos, que é um óculos que permite acessibilidade. A gente vê as Libras aí na telona por meio desses óculos, né? Que se chama, que é um óculos que você consegue ver as acessibilidades aí, ouvir a audiodescrição por um fone de ouvido, aqui os surdos testando esses aparelhos, Maurício Santana aqui da Move Reading também, ouvindo o feedback dos surdos, né, sobre esse aparelho. Aqui os filmes, né, com audiodescrição no canto inferior direito, a gente tem um filme com a legenda, com a intérprete Libras e a audiodescrição também, o Ver Ouvindo no Cinema São Luís, aqui os famosos vitrais do Cinema São Luís, e aqui a vinheta também em Libras, aqui o acolhimento no canto superior
direito das pessoas na chegada do cinema da Fundação, a apresentação, a Geneton Moraes aqui no canto inferior direito, né, que veio a falar com a gente, isso aqui é apresentar um filme, debate, isso aqui é Liro Ferreira, do filme que é um marco aqui em Pernambuco, Baile Perfumado. Então a gente fez a primeira, 20 anos depois, foi a primeira sessão com acessibilidade do filme em DCP aqui no São Luís, e foi lindo, encheu São Luís, 1.300 pessoas. E aqui são os diretores falando, isso aqui, João Júnior falando sobre o filme de Marcelo Gomes, que Estou me guardando para quando o carnaval chegar, que foi feito perto de Caruaru, e a gente trouxe as pessoas lá de Caruaru para assistir o filme no Ver Ouvindo. Isso aqui é uma sala de cinema no interior, né? Os alunos de escolas públicas, a gente chegou, essa sala não tinha vedação, vejo que a luz está entrando, e aí o interessante é que eles assistiram o filme, viam muito pouco e disseram, nossa, a gente conseguia entender por causa da audiodescrição, né? Aqui do meu lado, Túlio, que é o produtor, do meu braço direito, do lado superior esquerdo, uma turma da faculdade, né? Alunos que iam trabalhar lá, o coordenador do curso de cinema e de produção musical, aqui no canto inferior direito, o Ver Ouvindo em outros festivais, também a gente participa de alguns outros festivais no interior, esse daqui é em Taquaritinga, as pessoas saindo da van, chegando no filme, sendo acompanhadas, né, pela equipe, as cédulas de votação, tanto em braille aqui do lado esquerdo, quanto em fonte ampliada do lado direito, a gente tem em tinta, em braille e em fonte ampliada, né, o Cinema São Luís, que é um cinema de tradição, e aí a gente faz audiodescrição ao vivo, inclusive do cinema. Então, aqui é um passeio, antes uma visita guiada. Michele está aqui tocando a parede, uma flor de lis aqui que tem nas paredes do São Luís. Eliana Franco, que é uma audiodescritora que hoje está na Alemanha. E Felipe Monteiro, que é um consultor em audiodescrição. Aqui os vencedores, algumas entregas de prêmios dos vencedores do Ver Ouvindo do Mundo em Camaiane, Felipe Monteiro, Márcia Caspari, Andréia, né, que está aqui com a gente, que foi a última vencedora. Aqui, no final, uma foto com todos que participaram do Ver Ouvindo, da parte da jornada, né, não o público, mas a jornada, Ver Ouvindo. E aqui é a equipe, que é o braço forte, né, todo mundo aqui que bota o Ver Ouvindo para rodar, tanto produtor como assessor de imprensa, fotógrafo, guias, e tem mais gente. Isso daí são as pessoas que ficam na ponta. Então é isso. Isso aí é um pupurri muito rápido do que se passa no Ver Ouvindo. Fiquei aqui imaginando, né? Primeiro esse festival sob a luz da lua, que deve ser a coisa mais linda, né? Enfim, fiquei pensando, cheguei a me emocionar de pensar em estar sentado assim, né? E, enfim, poder trazer toda essa comunidade que ela traz, né? Que a Daniele, enfim, que esse evento reúne, e ao mesmo tempo né, enfim, englobar todas essas outras artes também, né, porque aqui também nós produzimos por um tempo um festival também de cinema, começamos trabalhando com o Festival de Cinema da Fronteira de Bagé, e lá também, né, por ser um festival da fronteira, Bagé tem uma tradição com relação às questões artísticas, né, então também tinha toda essa reunião e como era difícil, né, ao mesmo tempo, assim, porque a questão do recurso, ela perpassa tudo, né? Então, se quer fazer muitas coisas e se busca, né, muitas alianças, parcerias, e também fiquei pensando, enfim, da questão de como é difícil conciliar, né? Nós aqui também tivemos de abrir mão, assim, tivemos que optar, né? Ou vamos para produção de conteúdo, né, por um tempo, pretensiosamente, né, queríamos, né, assim, abraçar o mundo, mas um festival é o ano todo, né, muito trabalho constante, né, para que possa acontecer. A gente está trabalhando, antes de terminar essa edição, a gente já começou pela próxima, e isso é constante, né, e realmente eu acho que não teria como ser de outra maneira. Mas uma coisa que eu queria saber um pouco de vocês
Queria saber um pouco mais, assim, com relação ao envolvimento da comunidade. Uma coisa que eu fico pensando agora, né, que nós estamos enfrentando essa situação da pandemia, é sobre a questão de quanto isso está impactando também, né, na comunidade, porque a gente sabe o quanto um festival, mesmo que ele seja pequeno, que ele envolve, né, a comunidade, ele abre outras possibilidades, inclusive de geração de renda, de acesso à cultura, né, de tudo que se movimenta em torno. Então, eu acho que queria ouvir um pouco vocês, assim, como isso está impactando na comunidade, né? A situação, também ouvir um pouco da situação da pandemia, né? Como isso está repercutindo lá, enfim, não só, né? Como é que está isso, assim, né? Bem, no caso do Tudo Sobre Mulheres, a gente teve essa mudança de comunidade, né, de 2018 para 2019, de uma cidade para outra. Existe o pedido de algumas pessoas, não da comunidade, para que o festival aconteça em Chapada novamente. E a comunidade é que o momento está tão peculiar, vamos dizer, usar essa palavra, né, da pandemia, que, por exemplo, a comunidade universitária também está desarticulada, porque está cada um na sua casa, ainda não tá ainda essas aulas online, não existe, a gente não chegou aqui ainda, né, a ter aulas regulares online na Universidade Federal de Mato Grosso, então está todo mundo um pouco esperando, né, ao mesmo tempo que eu já ouço, e eu, da minha própria experiência, já começam as pessoas ficarem cansadas de acompanhar tudo online, mas eu acho que vai ser um pouco híbrido, de online e presencial. É o que eu até conversei com uma amiga minha, que é produtora baiana, ela falou, nossa, você está muito animada. Se eu pensar que em março você já vai estar fazendo algo presencial, você está muito animada. Eu falei, de repente eu sou animada mesmo, mas eu acredito que vai ter um envolvimento maior nesse retorno, né, presencial. E, por enquanto, o que a gente percebe é essa comunidade ampliada. Também a gente não estaria aqui, você em Recife, a Liliana em Recife, você e mais pessoas aí de Porto Alegre, eu aqui em Mato Grosso. Isso aconteceria antes da pandemia? Não. A gente ia ter que pagar uma passagem para vocês virem para cá, para a gente fazer um debate e tal. E a gente o que eu digo é que a gente deu um salto quântico assim nesse online com a pandemia. A isso. E eu acho que é algo que já chegou para ficar. E a gente vai ter que se adaptar a isso. Né? Mas eu, como eu sou uma pessoa otimista, eu penso no online e no envolvimento da comunidade presencialmente. Ao mesmo tempo, no online, numa comunidade ampliada, que não precisa de serem pessoas só daqui de Mato Grosso, só daqui de Cuiabá, vão ter pessoas do Brasil participando. Então, o que a gente fez foi, como esse ano não teve o edital do Funcultura, a gente resolveu pedir permissão aos diretores para postar os filmes online. Por quê? Isso que você estava falando, Dani. Muita gente não pôde vir ao Ver Ouvindo para assistir os filmes. Então, a gente tem no YouTube, então vamos começar a colocar os curtas que a gente produziu no YouTube, é isso que a gente fez. Então, se você chega no YouTube do Ver Ouvindo, a cada final de semana, a gente está postando um filme. E aí as pessoas do país, outros cegos, pessoas surdas de outros estados, sabe? Dizem que ótima essa oportunidade, eu já ouvi falar desse filme, vendo o trabalho de vários áudios de escritores. Então, a gente não deixou esfriar, né? Nesse sentido de que o Ver Ouvindo, e a divulgação é toda pelo WhatsApp, porque as pessoas com deficiência e os nossos colegas audiodescritores, a gente tem vários grupos, então isso se dissemina rapidamente, chega no público, né? E a outra coisa é que, assim, eu acho que todo mundo um pouco meio que sentiu na pele o que é não participar do social. A gente foi impedido, né? Como as pessoas com deficiência nunca saíam porque não eram estimuladas, não tinham o que fazer no cinema, se eu não vou entender,
né? Só vou ouvir algumas coisas. Algumas pessoas até iam para ouvir, outras cochichavam no ouvido. Então, a gente meio que ficou nesse lugar, assim, de falta de acesso à vida pública. E aí a gente disse, poxa, então a nossa vida vai ser aqui, online, né? De certa forma, na quarentena e tudo. E aí essa online precisa ser acessível também. Então, como ela pode ser acessível para todos nós, né? Então, claro, não tenha dúvida que as pessoas com deficiência visual aprenderam a usar muito mais, tem grupos ensinando como usar o celular e como acessar várias coisas. A própria Michelle, depois, se quiser, pode mandar uma pergunta ou falar aqui no chat. As pessoas com deficiência auditiva já se beneficiam muito, né? Porque elas falam Libras assim, no WhatsApp e tudo, então assistir filme também. Então, para o audiovisual online, a gente pode colocar as 3 acessibilidades e chegar junto das pessoas com deficiência. Isso é muito positivo. O que no cinema está sendo um processo, né? Então, quando o cinema voltar, e aqui já vai abrir dia 10, minha gente, de outubro, já anunciaram, e eu estou com medinho. A gente já tem vários dos nossos cinemas equipados com os aparelhos de audiodescrição, Libras e legenda. Eu acompanhei a instalação, principalmente os cinemas dos shoppings, as salas, porque isso ia acontecer, ia ser lei e obrigatório até dia 31 de dezembro de 2019, e aí no dia 31, na virada do ano, o presidente, fora Bolsonaro, assinou uma MP para adiar por mais um ano. E aí, quer dizer, os cinemas, espero que durante a pandemia, e eu acho que não, mas espero que eles estejam se preparando. Eu sei que o primeiro cinema de rua daqui, que é o cinema da Fundação Joaquim Nabuco, está fazendo a instalação dos aparelhos, né? Agora, isso vai ser muito delicado à volta, porque as pessoas com deficiência visual, por exemplo, precisam tocar na gente, elas precisam usar aparelhos e fones, isso vai ser higienizado, como é que vai ser? Então, é uma volta que a gente está pensando de como é que vai ser ainda. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. Eu queria saber um pouco assim, ó, quem é que pode participar? Enquanto os festivais de vocês, eles têm mostras competitivas, e me chamou a atenção, assim, porque a primeira fala da Daniela, ela trouxe o nome de um diretor, né? Então, assim, ele é inclusivo, de fato, só mulheres podem dirigir. Como é que, né, ou não tem esse tipo de restrição? Queria saber um pouco isso, assim. O Tudo Sobre Mulheres, como o próprio nome diz, é sobre mulheres, não necessariamente feito por mulheres. Não importa se foi dirigido por um homem, por uma mulher, por um casal, não importa. Desde que a temática seja o universo feminino. Porque a nossa intenção era justamente observar que mulher era essa que estava sendo levada às telas, né? E foi algo que, lá em 2005, dá para dividir bem essas duas fases, de 2005 a 2010, essa retomada, porque parece pouco, mas não, porque foi justamente nesse período, nesse intervalo, que teve essa implantação das políticas públicas. Foi 2011 a gente começa a ter o funcionamento do Fundo Setorial do Audiovisual, que chegou e fez com que o audiovisual florescesse de uma forma impressionante. Então, nessa primeira fase do festival, em 2005, tanto que em 2006, a gente fez uma sessão que chamava Mulheres Loucas, porque a curadoria observou que os filmes dirigidos por homens, as mulheres tinham sempre algum problema. Ela tinha um distúrbio, era depressiva, era histérica, louca, e aí chamava mulher, e a gente deu o nome de Mulheres Loucas. E a gente sempre teve filmes dirigidos por homens, por mulheres, e o cineasta que falou da Lua foi Geraldo Moraes, que é gaúcho. Eu pensei que era Geneton Moraes. Não, Geraldo, né? Geraldo Moraes, que é gaúcho e depois foi radicado em Brasília, né? Foi casado, né, com a Solange Lima, que é baiana. E então, aí o Tudo Sobre Mulheres tem essa peculiaridade
né, de não ser um festival só com filmes dirigidos por mulheres, mas nessa segunda fase do festival, que foi 2018, 2019, é impressionantemente nítido o número crescente de mulheres diretoras. De 2005 a 2010, era equilibrado, homens e mulheres, e agora são muito mais mulheres contando as próprias histórias, né? As suas próprias histórias. Isso é muito importante observar. E prêmios a gente tem, premiação aqui, a gente tem o diálogo com as artes plásticas daqui de Mato Grosso, então os prêmios eles são telas e a cada ano é uma artista daqui, então a gente tem telas como prêmios e também serviços de empresas parceiras, O2 Play, Mística Post, Quanta, e a AIC, Academia Internacional de Cinema, a gente bolsas, né, em cursos da Academia Internacional de Cinema. É que eu estou sem os catálogos aqui, mas tem nas redes sociais, tudo sobre mulheres, e no Instagram também. Então, a gente tem essa peculiaridade, mas eu observei essa diferença do protagonismo feminino na direção e nas funções executivas. Né, o próximo passo, assim, eu tenho uma certa resistência em fazer ambiente de mercado aqui no Tudo Sobre Mulheres, porque já tem tanto, eu falo, a gente tem que pensar no conteúdo, tem que pensar na arte, já tem tanto ambiente de mercado, a gente já tem um ambiente de mercado em Brasília, Goiânia está promovendo ambiente de mercado, aí tem o Nordeste Lab, que atende também aqui a nossa região do Cone, que é o Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, eu estava um pouco reticente em criar ambiente de mercado e ter esse foco em mercado, mas eu acho que vai chegar um momento que a gente vai acabar tendo que pensar também nisso, porque tem que ter o mercado, né? Mas eu estou ainda mais indo na importância da narrativa e também do empoderamento feminino, né? Que já está uma palavra está virando um pouco clichê, mas que é importante. Por exemplo, para 2021, a gente está pensando em ter oficinas de autogestão em redes sociais para artistas mulheres, para mulheres que atuem, né, no segmento cultural, algo que a Débora Ivanov também me alertou, que é algo que a gente tem que muitas vezes a gente não foca um pouco nisso, mas assim, pensar nessa gestão de negócios, em uma gestão financeira, uma educação financeira para mulheres, mas e sempre tentando levar isso para as meninas jovens, sabe? Ano passado a gente teve uma oficina de oratória para mulheres, e aí 50% das vagas reservada para mulheres negras, muitas professoras negras procuraram por essa dificuldade, muitas vezes uma falta de respeito dos alunos com ela, como que elas poderiam melhorar a oratória delas para se colocar perante essa turma. Então, parece que é pouco. Eu já ofereci uma vez a oficina de História da Arte e os alunos falaram, a gente queria uma oficina de como montar vitrine. Eu falei, então eu vou fazer de História da Arte. Acho que vai contribuir com você. Então a gente fica tentando assim, ter esse diálogo com as pessoas, né? Não adianta eu também trazer uma oficina com sei lá, com o Bressani, alguém assim, o Rui Guerra, não vai dialogar com o público daqui. Tu queres falar, Liliana? Sim, a gente tem premiação, e a gente tem premiação de serviço, que a gente é que produz a acessibilidade para os curtas pernambucanos. Então, os curadores escolhem 3 curtas pernambucanos desse festival, que é uma vitrine, né, que é o Festcine. Todos os curtas pernambucanos, geralmente, eles se inscrevem e são exibidos lá no São Luís. Então, aí são 3 curtas que são escolhidos e a gente dá essa premiação de fazer a Libras, a legenda e a audiodescrição para ser exibido no Ver Ouvindo, né? Esse é um prêmio. O outro prêmio é um prêmio em dinheiro que a gente tira do orçamento, porque a gente entende que a gente precisa incentivar o profissional da audiodescrição, porque as pessoas, desde que a gente começou, ninguém queria pagar por esse serviço. Você sabe que a acessibilidade é algo que é visto como algo caritativo, que deve ser voluntariado o tempo inteiro.
E as pessoas, e como esse recurso chega na produção cinematográfica como uma lei, ele é visto como um estorvo. A pessoa pensa logo quanto custa. Não pensa quem vai fazer, como é, cadê o público. Então isso é muito difícil para a gente que trabalha, né? E aí a gente pensou, não, inclusive é isso que a gente diz para a banca examinadora, né? Que a gente precisa, inclusive vai ser segunda-feira, viu, que a gente vai defender o Ver Ouvindo. Estamos na terceira fase, então aqui já é um exercício. Torçam por a gente. Então, a banca examinadora, a gente precisa se perguntar, e por que vocês estão dando dinheiro? Né? A gente tira do nosso orçamento, e é pouco, assim, R$1.500, tal. A gente diz assim, 500, depende da colocação. A gente diz assim, a gente precisa incentivar o profissional, que geralmente faz gratuito, precisa entrar no mercado, né? Então, é isso, a gente premia. São 5 prêmios, primeiro, segundo, terceiro colocado, narração, e o outro eu esqueci agora. Então, são esses 2 prêmios, e essa premiação, ela, de certa forma, envolve muita gente, né? Mas a gente também faz isso, quer dizer, a gente faz convênios com restaurantes, faz convênio com lojas de roupa que dão sachê para ser uma sessão multissensorial. Então, você tem o perfume quando você chega para sentir, né? A gente faz várias parcerias, né, com os alunos das faculdades, que todos participam e ficam lá e entendem melhor. Então, os fotógrafos também participam, as faculdades, às vezes, cedem os estúdios para a gente gravar o áudio da audiodescrição ou fazer a filmagem da Libras, né, porque isso tudo é custo para a gente fazer, por exemplo, a audiodescrição, a Libras e a legenda de um filme, envolve muita gente, né? Então, para a audiodescrição, você precisa do roteirista, você precisa do consultor com deficiência visual, do narrador que vai fazer a narração, que às vezes é o roteirista, aí vai para um estúdio de áudio gravar, vai editar, e depois vai mixar e vai colocar no filme. Né? Muitas vezes a gente precisa de um consultor de conteúdo, quando um filme é algo, sei lá, que a gente não tem conhecimento, a gente precisa estudar o filme, ou falar com o diretor, passar pelo crivo do diretor. Para Libras, do mesmo jeito, é uma outra coisa, tem que traduzir, fazer a degravação, que muitas vezes não tem o script, então a gente faz a degravação, depois a tradução, o intérprete de Libras com uma pessoa surda para traduzir. Olha que é um processo difícil, porque não é escrito, não vai dar para gravar, então vai traduzir, depois gravar isso, gravar em takes, para ser depois editado e colocado no filme. Então, tem várias pessoas que participam desse processo e as pessoas não entendem que elas precisam receber, porque para fazer um filme de 1 hora, você trabalha 20 no mínimo para a audiodescrição, o audiodescritor, entendeu? Então, isso não tem custo, né? E é muito engraçado que as pessoas não têm noção. E aí, essa semana, só para ilustrar aqui, uma pessoa veio dizer, olha, a gente vai fazer 12 episódios de 29 minutos e tal, e a gente tem essa verba. Eu disse, quanto é? Vamos dividir. Quanto fica para cada filme desse? Era R$290. Eu disse, olha, você sabe que para a audiodescrição 3 pessoas trabalham no mínimo para isso, e tem ainda o imposto da nota. A gente vai ganhar mais ou menos para fazer um filme R$40. Quem da sua equipe ganha R$40 para trabalhar num filme de 28 minutos? E a pessoa ficou sem resposta, quer dizer, é muito desprendimento, é muita força de trabalho, então a gente já não está mais nessa fase, a gente está na fase de reconhecimento, as pessoas precisam ver, nossa equipe, quem da equipe recebe, o figurinista, o técnico de áudio, o técnico de som, o cameraman, todos recebem, e as pessoas da acessibilidade também fazem parte dessa equipe, elas fazem parte da equipe criativa e precisam ser remuneradas. Essa é uma questão que eu aí queria entrar, porque, assim, enquanto produtora, né, claro, minha produtora é uma produtora pequena aqui, então, assim, a gente, sempre foi uma briga minha, assim, né, vamos dizer, para a gente envolver todos os profissionais desde o desenvolvimento do projeto. Isso eu acho sempre importante, assim, para a gente conseguir até ter a visão do todo. Mas nem sempre, né? O que acontece muitas vezes, o diretor diz, não, isso não é agora, isso não precisa agora, né? Então, e aí o que acontece, que eu vejo muito, assim, claro, né? Porque é aquela questão, mas tu é o produtor, né? Tu tem o domínio, a gestão. Então, sim,
É isso que a gente luta para que seja dessa forma, né? Nem sempre é possível, né? Mas o que eu quero dizer, assim, eu acho que é essa educação, né, que nós precisamos ter, me parece, assim, para a gente conseguir vislumbrar, né, o todo. Claro, quando a gente está no planejamento ali, a gente vai fazer aquele orçamento dentro do ideal, né, e tal, e vai prever, né, e vai orçar com os profissionais para ver como tem que ser de fato, né. Mas me parece, assim, que é um grande desafio este, assim, o que acontece muito, que eu percebo muito, assim, não, vamos começar a produzir, né, depois a gente vê, e neste depois a gente vê é que é o problema, né, porque acaba sendo um desrespeito, né, para os profissionais. Talvez se a gente pensar assim, né, por exemplo, a acessibilidade física todo mundo entende, então o que foi preciso? A lei fez com que se quebrassem degraus e colocassem rampas, fizessem estacionamentos perto de porta, colocasse elevador em alguns lugares e realmente houve uma mudança no espaço. A acessibilidade comunicacional, ela também precisa fazer mudança na forma da produção, né? Não é possível ter uma acessibilidade universal sem que haja mudança na forma de construção. Então, por exemplo, se eu faço uma casa com degraus e é para a pessoa com cadeirante chegar, eu vou ter que mudar. Então, se eu pensar antes numa casa acessível, eu não vou precisar fazer essa reforma depois, né? Da mesma forma é o filme, né? Eu vou querer que a audiodescrição seja um puxadinho, ou um quarto para a pessoa ficar morando do lado de fora da casa, porque ela vai poder entrar. A audiodescrição, a Libras e a legenda é algo que vai ser colocado assim um penduricalho para cumprir, ou eu vou querer realmente que as pessoas recebam isso da mesma forma bela e poética que eu estou fazendo no meu filme. Eu acho bem importante a acessibilidade nos filmes. Os editais aqui de Mato Grosso, eles já estão colocando como obrigatório. Eu não me lembro agora se tem na tabela do Sindicine lá os preços. Se não tiver, algo que eu acho que deveria ter, né? Pode ser algo simples de ser sugerido aos sindicatos, para justamente ter um valor base para as pessoas, inclusive, se basearem, porque eu, nos meus orçamentos, eu estava fazendo um orçamento agora, do meu próximo curta, que eu pretendo rodar no que vem. E aí eu lembro que eu dei uma chutada, assim, eu pus preço para todo mundo, mas assim, sem me basear. Técnico de som eu já sei quanto é a semana pelo Sindicine e tal. Então seria algo interessante. E também estimular, porque essa regionalização também está presente na acessibilidade. Eu fiz um curta chamado Filhos da Lua na Terra do Sol, que é sobre albinos em Cuiabá. E albinos têm baixa visão também, né? Então foi um filme que eu pus todas as acessibilidades, só que eu contratei uma empresa do Rio de Janeiro para pedir indicação pelo Facebook. Várias pessoas me indicaram, eu fiz alguns orçamentos e fechei com uma empresa do Rio de Janeiro. E tem uma cena do curta que uma das albinas, aqui a gente tem um costume de tomar guaraná ralado. Não sei se você... o pó do guaraná, se você pode fazer umas barras, assim, eles ficam umas barras, parece uma barra é redondo, assim, circular, e você rala numa grosa, num ralo bem fininho, assim, e mistura com água, açúcar e toma de manhã. E aí, quando chega a audiodescrição, depois de um tempo que eu fui ouvir, que eu fui fazer uma sessão acessível, né? Eu recebi, contratei e tal, né? E aí, quando eu estou lá assistindo, eu vejo lá a pessoa, aquela personagem lá, Odisseia, rala um pedaço de madeira E não era um pedaço de madeira, era o Guaraná, gente. Só que eles não sabiam lá no Rio de Janeiro. Então, como é importante. E aí, nessa sessão, passou o meu filme, passaram uns 4 curtas. E eu estava com uma amiga que ela tem aquela retinose pigmentar e ela hoje está praticamente cega, ela tem 3% só de visão. E a Laodiceia, que é a albina, e tinha um outro filme que foi feito pela universidade daqui com a turma de Libras, um outro filme. E eles falaram, aquele filme a gente conseguiu ver
ver ouvindo, porque era muito mais detalhado, era muito com a linguagem daqui da gente, com palavras, sabe? Como é importante. Eu não tinha percebido isso até ouvir o depoimento delas e ouvir do meu próprio filme que ela estava ralando um pedaço de pau que não era, que era o Guaraná. Totalmente, Dani. Aí é que está a importância da integração da equipe da acessibilidade, porque você teria que ter revisado esse roteiro, né? Uhum. E é muito importante também que o intérprete de Libras ele dialogue com o audiodescritor, porque muitas vezes, por exemplo, quando o personagem não tem um nome, e a gente dá uma indicação, sei lá, o homem de barba, a gente vai falar dele muito tempo, ele não tem um nome. Então, talvez o intérprete de Libras também dê esse sinal para ele. Então, as acessibilidades precisam dialogar. Na legenda, talvez ela indique uma música e o intérprete de Libras possa indicar essa música também. Então, as coisas precisam casar, inclusive nessas interlinguagens. É uma coisa que transborda, né? E o filme agora, para o cinema, o que acontece é que já foi determinada a forma de exibição, que são esses aparelhos. E vocês sabem que o Brasil é pioneiro nisso, a gente está vendendo essa tecnologia para fora. Foram duas empresas, uma de Curitiba, chamada Rioli, e a Adobe também fez um convênio aqui na Paraíba, aqui no estado vizinho, e eles lançaram esses produtos. O da Adobe, claro, está sendo muito mais usado pelos cinemas de shopping, e o da Adobe é um só aparelho que é como um celular. Então você chega, vai na bilheteria e diz, eu quero assistir o filme com acessibilidade, e eles lhe dão o aparelho, você entra e coloca os fones de ouvidos para audiodescrição, escolhe lá audiodescrição, legenda ou libras. Né? Os surdos não gostaram disso, mas eles também não participaram. Isso a gente participou, foram várias consultas públicas da Ancine. E os surdos assistem por um celular, quer dizer, eles botam assim, eles colocam tem um pegador assim na cadeira da poltrona, na poltrona, tem uma mola e você assiste a Libras ou a legenda por esse aparelho, que é muito ruim para o surdo, que fica assim, olhando para baixo e para cima. Aqueles óculos que eu mostrei aqui na foto, que é o Google Glass ou o Smart Glass, seria o ideal, mas ele era muito caro, era 3 mil. E aí acabou que os exibidores não queriam comprar, claro, né, esses aparelhos. E aí aconteceu de que ficou sendo esse outro aparelho que contém. Já o outro aparelho, ele pode ser um para o cego ou outro para o surdo. Enfim, isso já existe. Então, no cinema, você não precisa se preocupar de que vai aparecer na telona Libras. Isso era uma preocupação, porque na hora da montagem, você tinha que antes pensar, ora, a Libras vai ficar onde? Então, eu não posso deixar aquilo ali, porque senão vai ser coberta pelo intérprete de Libras. Né? Da mesma forma, a legenda tem várias regras para se usar a legenda, ela não pode estar sobre plano que seja preto e branco, que você não lê direito, ela vai ser de que cor, tal, tal, tal. Então, com ela nesse aparelho, o filme flui, inclusive esse aparelho pode pegar qualquer legenda de qualquer língua, a gente pode tirar a língua da tela, sabe? Então, assim, tem muita coisa acontecendo nessa área e a tecnologia só veio para ajudar, mas também tem muita coisa que precisa melhorar para a pessoa com deficiência, principalmente para o surdo. Eu já falei muito. Muita coisa para a gente aprender nisso, né? E aí também aproveito e faço uma pergunta para a Daniele, assim, né? Fico pensando, assim, agora, né? Vai fugir um pouco do que a gente está falando aqui, mas no atual contexto, né, a gente tem visto, por exemplo, essa situação da pandemia, o quanto ela trouxe também de problemas, assim, com relação ao universo feminino, né, de situação dos relacionamentos e eu queria saber se nesse o festival, se ele abarca de alguma maneira essas discussões também com relação aos direitos humanos, se isso, né, se o festival ele abre espaço para esse tipo de discussão, assim, não somente através das obras, com relação a esses temas todos, né, relacionados aos direitos humanos. Não, a violência sempre esteve presente, gente, sempre, na temática dos filmes, nos debates, e mesmo quando não é, a gente se depara com a violência, ela chega,
né? A gente teve uma roda de conversa, que a gente sempre tem rodas de conversa. Ano passado a gente teve sobre gordofobia, protagonismo feminino nas artes. E tudo tem violência. Assim, o protagonismo feminino nas artes tinha um grupo de rock chamado As Coronelas, que é daqui, que é só mulheres. E tem isso, elas são preteridas, elas não são respeitadas. Aí você vai para o universo da dança. Sim, acho que é a condição feminina mesmo, né? Uma eterna luta que a gente tem sempre que está se colocando, né? E agora a gente tem as interseccionalidades do feminismo também, que a gente tem as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres lésbicas, as mulheres gordas. A gente também fez uma roda de conversa sobre a gordofobia, né, o corpo gordo, o corpo da mulher gorda representado nos filmes, como que esse corpo é colocado, né? Muitas vezes ele é ridicularizado. Então, quando a gente fala de mulheres, acho que está tudo perspassando. Agora, para 2021, a gente está falando das mulheres indígenas, e quando a gente fala das mulheres indígenas, a gente já está falando sobre o meio ambiente, sobre a destruição do cerrado, da Amazônia, que é aqui onde a gente está vivendo. Até a semana passada, aqui, depois de 4 meses, choveu anteontem, aqui em Cuiabá. E era algo assim, de acordar e sentir dentro do quarto o cheiro da fumaça. Cheiro de fumaça. A gente respirava com cheiro de fumaça. Algo que era, assim, impressionante, né? Na Chapada dos Guimarães, que é um paraíso, a meca do ecoturismo. Foi uma coisa absurda, porque eu lembro que eu estava lá na Chapada e eu falava, nossa, e eu via os relatos, assim, muita fumaça em Cuiabá. Minha mãe me mandava fotos para mostrar como tinha acordado aquele dia. Falava que parecia um ensaio sobre a cegueira, a névoa branca. E aí, de repente, do nada, chega essa fumaça enchapada. Do nada mesmo. Eu estava no fim da tarde, de repente, não sei se o vento mudou, se pegou fogo em algum lugar, outro, porque queimou tudo. Queimou tudo. Teve dia que fecharam a estrada. Assim, ó, ninguém passa na estrada porque está queimando dos dois lados, é perigoso o carro passar. É que eu não sei, acho que isso não chega para as pessoas, muitas vezes, esses detalhes, assim. Então, quando a gente fala das mulheres indígenas, a gente está falando das queimadas, a gente está falando da destruição do Pantanal, sabe? E descobrir essas mulheres pantaneiras. A nossa primeira homenageada foi Helena Meirelles, uma musicista, em 2005, né? Que para mim é a mulher pantaneira. A gente tem a Teresa de Benguela, que é uma líder quilombola que viveu aqui em 1700, até hoje não foi reconhecida como a heroína que ela é, uma mulher com uma força. Ela criou uma moeda, o Quilombo tinha uma moeda, o Quilombo tinha um parlamento que se reunia, eles tinham forja, onde eles derretiam armas apreendidas nas lutas com os portugueses e transformavam em enxada, em equipamentos agrícolas. Então, assim, é uma força que a gente tem das mulheres que estão aqui construindo isso há centenas de anos e precisam ser reconhecidas. Então, acho que tá tudo, direitos humanos está aí, ó. Né? Tá tudo aí, tá tudo aí. E agora faço uma pergunta: existe a possibilidade de uma interação entre os festivais, assim, isso tudo sobre mulheres com o Ver Ouvindo, esse diálogo entre festivais, que eu sempre faço essa pergunta, porque sempre me encanta essa interação, assim, se é a possibilidade, né? Nossa, totalmente, eu já estou aqui imaginando, porque a personagem do meu primeiro documentário que eu rodei em 2000, a Mariana, é essa amiga, que ela se tornou minha amiga porque ela foi personagem do meu primeiro filme, e ela que tem retinose pigmentar. E a Laodiceia, que é a personagem, minha amiga também, eu fico amiga das pessoas que participam dos meus filmes, que é a Albina, que tem baixa visão. Elas têm que entrar no seu grupo daí, das mulheres, porque elas são lideranças aqui do estado de Mato Grosso, né? Participando das associações, viajam, participam de debates sobre
pessoas com baixa visão, cegas e baixa visão, né, que estão... Então, eu posso mandar até o contato, não é meu grupo, é um contato que elas criaram, sabe? As mulheres com deficiência do Brasil todo, eu mando o contato. Nossa, a Mariana foi assim, uma pessoa que eu fiquei chocada, porque ela foi muito rápida a retinose dela, e ela se adaptou totalmente, ela se separou, né, porque era um marido violento, enfim, se separou do marido, tem uma vida independente, se tornou uma liderança dentro da Associação dos Cegos daqui, viaja, e ela disse que a vida dela ficou muito melhor depois da bengala, então a bengala foi uma libertação, porque ela falou que as pessoas passam a entender que muitas têm vergonha, né, de ter a bengala, e ela falou, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi ter a minha bengala, e ela viaja o Brasil, sozinha. Então, nossa, era uma pessoa, eu queria ter feito um filme com ela, porque eu queria eu queria fazer um filme levando a Mariana para ver os lugares pela última vez, porque ela sabia que ela ia ficar cega com a retinose. Isso eu acho uma coisa que me toca tanto. Então eu queria falar, o que você quer ver? Eu quero ver o mar antes de ficar cega. Eu quero ver a Chapada dos Guimarães, eu quero, sabe, algo... Então, eu acho que é tão importante isso, a gente que vê que tem essa possibilidade, muitas vezes não tem noção do quanto é importante, e ter festivais. Nossa, eu fico vendo as fotos assim do seu festival, fiquei tão tocada, porque é tão importante essa inclusão, né? E vou buscar me informar mais e com certeza incluir ferramentas acessíveis o máximo possível no Tudo Sobre Mulheres. Vamos para trocar sessão ver ouvindo as mulheres. Ver ouvindo as mulheres, fazer uma seleção de curtas e trazer para cá. E a gente eu levo para aí algo. Seria muito lindo sim. Eu acho isso, que muitas mulheres com deficiência, né, tanto auditiva quanto visual, precisam desse apoio. A gente sabe de pessoas, por exemplo, que são criadas em casas trancadas. Michele está aqui, eu vou falar porque, por exemplo, uma moça que estudou com ela na escola, Michele é uma pessoa completamente independente, ela trabalha, ela coordena, ela sai de casa sozinha, volta, enquanto essa outra amiga dela, a gente foi encontrá-la presa em casa, ela não tem nem a chave de casa, a mãe dela sai, ela mora com a mãe e o tio, a mãe dela sai, ela fica em casa totalmente infantilizada, com fivelinhas de criança, uma mulher de 30 e poucos anos, entendeu? Quase 40. É uma pessoa que não tem acesso ao mundo, a postura do corpo é sempre introspectiva, ela não sabe, então é muito... a gente precisa se comprometer com isso, sabe? Porque... e a gente sabe, e são todos, né? Assim, a história também das pessoas surdas, por exemplo, de não poder falar Libras, de ter as mãos presas para não falar munganga, né? Que antes era assim, a Libra se tornou uma língua recentemente, acho que 2004 ou 2012, não me deixa, 2002, 2004, agora eu não sei, Roberto Carlos, adoraria que você falasse, eu sei que você está 2002 ou 2004? 2002, professora. E 2. Então, obrigada. Então, mas antes não era considerado uma língua, né? As pessoas diziam uma linguagem, não, é a língua brasileira de sinais, é a nossa segunda língua oficial. Eu sei que tem muitas línguas indígenas que precisam também ser oficializadas, né? E a gente precisa aprender Libras na escola, por que não? Né? A gente precisa falar com os surdos, são muitos surdos, eles precisam se comunicar, né? É outra cultura, é uma cultura que tem outra língua, né? E a gente não pode simplesmente impor a cultura ouvinte para eles, né? A gente precisa entender a cultura surda, eles precisam entender a cultura ouvinte, a gente precisa dialogar, né? Então, a Libras é uma conquista muito importante, né? E ela precisa também participar da vida cultural, né? É isso. Então, assim, 2021, né, a perspectiva, a previsão é de que vai acontecer a partir de março, o Festival Tudo Sobre Mulheres, é isso? Sim, sim. A gente está com essa data de março, que eu tentei coincidir com o 8 de março, né, pelo fato de ser o Dia da Mulher, só que o 8 de março de 2021 cai numa segunda.
Então, a priori, está marcado para 3 às 7, que é de quarta a domingo. Então, a gente está trabalhando em cima dessa data. E outra questão também que eu queria aproveitar e perguntar para vocês agora, é com relação à Lei Aldir Blanc, né? Não é exatamente o tema aqui da nosso encontro, mas eu queria saber se vocês estão acompanhando isso, como é que isso está acontecendo aí, né, na região de vocês? Sim, está acontecendo aqui para a gente, né, tanto com auxílio direto quanto editais, né, foi dividido. E dentro dos editais, que eles vão ser lançados na próxima semana, está previsto uma parte da verba para festivais. E aí, é claro, a gente vai inscrever e tentar, acho que são 5 ou 8 festivais, eu não me lembro, que eles vão premiar, festivais que já estão em continuidade, que é o caso do Tudo Sobre Mulheres. E aí a gente vai tentar, óbvio. Aqui também a gente já estão fazendo as inscrições, a gente está tendo um acompanhamento muito próximo da Fundação de Cultura, com lives todos os dias em um laboratório para responder perguntas, cartilhas. Sim, eles também já estão distribuindo a verba de R$600, também distribuindo verba de 2 a 10 mil para as empresas e as produtoras, né, ponto de cultura. E também vão ter editais. Eu também estou na expectativa dos editais, mas aqui não está tão explícito assim se vai ter para festival ou não. Eu sei que cada pessoa só pode concorrer a um projeto. São vários editais de pequeno valor, mas cada pessoa, cada empresa, cada produtora só pode concorrer a quer dizer, só pode passar em um projeto. Bem, daqui, né, eu queria somente agradecer mesmo a cada um de vocês por estar aqui, por proporcionar, né, esse momento. Pois então, eu lhe agradeço de me apresentar a Daniele, de conhecer esse festival forte, potente, e eu não sabia, né, de chegar um pouquinho aí em Cuiabá e ouvir as coisas todas, né, que estão se passando, porque a gente não é apenas festival, né, a gente é sempre holístico, né? E a gente é político. De conhecer Rita também, achei o máximo, quero conversar com ela depois. E de conhecer também você, Flávia. E muito obrigada por estar aqui. E é isso, a vida longa com as conexões, para mais conexões. Quem sabe pessoalmente. Quem sabe não, vai ser. Tem que ser, gente, tem que ser, por favor. Daqui a pouco chega essa vacina. Eu fico tudo pesquisando a gripe espanhola. Eu falo, porque na gripe espanhola aconteceu. E depois da gripe espanhola, a próxima pandemia é essa, né, que a gente está vivendo. E vamos sair fortalecidas, vamos sobreviver, literalmente falando. Sobreviver ao governo também, esse governo que está sufocando as pessoas, a cultura, o cinema, mas a gente consegue, né? Eu acho que eu me pauto muito pelo Cerrado, onde eu vivo, que é queimado quase todos os anos e renasce. Em dezembro o Cerrado vai estar verde de novo, agora o Pantanal... Não gosto nem de falar, que me dá vontade de chorar, porque eu nasci no Pantanal e tá tudo queimado, e tá bem difícil, assim, ver as fotos, ver os meus amigos indo lá para retratar tudo isso, né? Algo que eu nunca imaginei que fosse passar e ver, assim, porque é um santuário mesmo. Quem não conheceu tem que conhecer, né? E acho que a gente tem que estar juntos nesse momento que é tão difícil, e a gente vai sobreviver, e pelos nossos filhos, enfim, eu tenho filhos e me toca muito isso. Mas a gente está aqui resistindo e existindo. Acho que a nossa existência já é uma forma da gente resistir, de dizer, opa, não é só agronegócio, não é só isso. Não são só números, somos pessoas, estamos aqui e vamos em frente, e é isso. Obrigada pelo convite. Vamos vencer essa fase, vamos superar.
E espero que a gente possa realmente se encontrar pessoalmente, né, e celebrar outros momentos melhores do que esse. E esse foi muito bom também. Aprendi muito com vocês. Então, daqui de Porto Alegre, fico à disposição de vocês para o que precisarem também. Tá? Contem comigo daqui. E até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Até. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lennon. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos e todas. Foi um prazer. Prazer, foi nosso.